Bom dia! Hoje são 15 de novembro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais uma questão sobre língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Universidade Católica Dom Bosco, situada em Mato Grosso do Sul. Veja a questão aí. Temos assim: desobedeceu ao pai e assistiu ao filme. Substituindo os termos em negrito por pronomes, tem-se dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. Muito bem, o que essa questão quer? Veja aí, desobedeceu ao pai. Ao pai, essa expressão aí é a primeira em destaque. Ao pai. Se você substituir ao pai pelo pronome, como ficaria? E veja o outro verbo aí. E assistiu ao filme. Ao filme. Substituindo essa expressão ao filme por um pronome, como ficaria? Pronome lhe, pronome ele ou pronome o? Como ficaria? Entendeu? Então é essa a opção que você vai procurar. A opção que traga corretamente os pronomes, no caso aí dois, que substituirão na sequência as expressões acima, ao pai e ao filme. Desobedeceu ao pai, ou seja, desobedeceu-lhe, ou desobedeceu a ele. Da mesma forma, assistiu. Assistiu-lhe, assistiu-lhe, assistiu ou assistiu a ele. Qual o correto? Procure a expressão aí, a opção. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga dois pronomes. Um pronome, o primeiro, substituindo a expressão ao pai, na oração acima. E o outro pronome substituindo aí a expressão ao filme, em relação ao verbo assistir. Muito bem, então vamos aí. Desobedeceu ao pai. Aí temos o verbo desobedecer. Esse verbo, ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Preposição a. Ela está aí. Veja, desobedeceu. Desobedeceu a quem? Ao pai. Veja bem aí. A preposição a. Então, ao pai é o objeto indireto. Preste bem atenção. Ao pai é o objeto indireto do verbo desobedecer. Vejamos agora o segundo verbo, assistiu ao filme. Esse verbo aí, ele muda de regência de acordo com o contexto. Se esse verbo assistir, por exemplo, estiver no sentido de confortar, no sentido de ajudar, ele é transitivo direto. Ele pede um complemento sem preposição. Eu digo assim: eu assisti meu pai no trabalho. Ou seja, eu ajudei meu pai no trabalho. Entendeu? Aí é o verbo assistir no sentido de ajudar. Outro exemplo: o médico assiste o paciente ou o doente. O médico assiste o doente. O médico ajuda o doente. Conforta o doente, não é isso? Então o verbo aí assistir no sentido de ajudar é transitivo direto. O médico assiste. Assiste quem? O doente. Então o doente é objeto direto. Verbo assistir no sentido de ajudar. Agora aí na frase assistiu ao filme, o verbo assistir, como você vê facilmente, não está no sentido de ajudar. Está em outro sentido, no sentido de presenciar, no sentido de estar presente. Eu assisti, olha aí, assistiu a quê? Ao filme, no sentido de presenciar, não é isso? Então o verbo assistir, no sentido de presenciar, que é o caso aí, assistiu ao filme. Esse verbo aí, ele é transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição. Preposição a. Quem assiste, assiste a. O certo é: Paulo assistiu ao jogo e não assistiu o jogo, como as pessoas dizem. O verbo assistir, no sentido de presenciar, ele é transitivo indireto. Então você tem aí, desobedeceu a quem? Ao pai. Ao pai, objeto indireto. Assistiu a quê? Assistiu ao filme. Ao filme, objeto indireto. Muito bem. Eu posso substituir, nós podemos substituir esses objetos indiretos ao pai e ao filme por um pronome equivalente. Nós podemos fazer isso e nós fazemos com frequência. Nós, com frequência, substituímos substantivos pelos pronomes oblíquos, átonos equivalentes. Eu digo assim: amo Maria. Amo quem? Maria. Maria, objeto direto. Eu amo Maria. Eu amo. Eu amo quem? Maria. Maria, objeto direto. Eu posso substituir esse nome Maria por um pronome oblíquo átono equivalente. O pronome a. Eu digo amo Maria.
e digo amo-a, amo-a. Olha aí, esse a é um pronome oblíquo átono substituindo o objeto direto Maria. Amo Maria, amo-a. Viu aí? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então veja bem, qual é a regra? Quando o objeto indireto vai aí ser substituído por um pronome, qual é a regra? A regra é o pronome li, L-H-E, como aí está, em uma das opções, o li. Então, quando nós tratamos de objeto indireto, nós empregamos o pronome oblíquo átono li, L-H-E, para singular, e lis, L-H-E-S, para o plural, entendeu? Então, quando você estiver diante de um objeto indireto, que é o caso aqui, ao pai e ao filme, você vai substituir pelo pronome oblíquo átono li. Então, veja, desobedeceu a quem? Ao pai. Pai é objeto indireto. Se pai é objeto indireto, então eu vou substituir a expressão ao pai por li, L-H-E. Então, tanto faz eu dizer desobedeceu ao pai, como desobedeceu-lhe. Olha aí, desobedeceu-lhe. E não desobedeceu-o. O pronome oblíquo átono u, você emprega para objeto direto. Para objeto direto. O pronome o a, e não o li. Então, o pronome u você emprega para objeto direto. Já o pronome li, L-H-E, você emprega somente para objeto indireto, que é o caso aqui. Então, temos aí o correto, desobedeceu ao pai. Aí eu digo, desobedeceu-lhe, o correto. Entendeu? Para objeto indireto, li ou lis. Para objeto direto, o, a, os e as. E os outros pronomes também. Entendeu? A diferença entre o li e o u é essa aí. Li para objeto indireto. U para objeto direto. Então, o correto aí. Desobedeceu-lhe. E continuamos. Desobedeceu-lhe e assistiu. Aí vem. Assistiu a quê? Ao filme. O verbo assistir no sentido de presenciar aí é transitivo e indireto. Pede um complemento com preposição. Preposição a. Ao filme é o objeto indireto. Aí você vem e diz assim, se é objeto indireto, então vou empregar o lhe. Correto. Correta aí a sua observação. Só que esse verbo assistir aí, diferentemente dos outros, ele não aceita o lhe. Isso é coisa da língua portuguesa. Então veja, o verbo assistir aí está no sentido de presenciar, assistiu ao filme. Ao filme é o objeto indireto. Então aí seria o lhe, assistiu-lhe, não é isso? Como desobedeceu-lhe, porque ambos aí são objetos indiretos. Só que o verbo assistir, ele não aceita o pronome oblíquo átono lhe, L-H-E. Ele não aceita. Então, você não pode dizer assistiu-lhe. Não pode dizer, porque esse verbo aí, repito, são coisas da língua portuguesa. Esse verbo aí, ele é transitivo indireto. Ele exige um objeto indireto. Só que esse objeto indireto não pode ser substituído por lhe. O verbo desobedecer aceita isso. Desobedeceu-lhe. Já o verbo assistir, não. Você não pode dizer assistiu-lhe. São coisas da língua portuguesa. Entendeu? Então como é que fica aí, substituindo a expressão ao filme? Fica assim, assistiu a
a quê? Assistiu a ele. É o correto aí. Entendeu, gente? Veja bem. Regra geral, regra geral. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto indireto pode ser substituído por lhe, ou por lhes, no plural. Agora, o verbo assistir, ele é transitivo indireto. Ele pede um objeto indireto, só que esse objeto indireto não pode ser substituído por lhe. São coisas da língua. Então aí, o correto, assistiu a quê? Assistiu ao filme, assistiu a ele. Olha o correto aí. A preposição a. E esse ele aí, a ele, esse ele, não é aí o pronome reto ele. Eu, tu, ele. Não. Esse ele aí, como vem com preposição, é a preposição a, assistiu a ele, esse ele aí deixa de ser um pronome reto e passa a ser um pronome oblíquo tônico. Pronome oblíquo tônico, entendeu? Pronome oblíquo tônico. Esse ele aí, na expressão assistiu a ele. Então o correto aí fica: desobedeceu ao pai, desobedeceu-lhe, e assistiu ao filme, assistiu a ele. Correto, gente? Então vamos procurar a opção que traga a coisa assim: desobedeceu-lhe e assistiu a ele. Vamos lá. Vejamos a opção A. Desobedeceu-lhe e assistiu a ele. Pronto. Encontramos a opção. Essa aí é a opção correta. Veja a opção B. Desobedeceu-lhe e assistiu-lhe. Olha aí, viu? Isso aí leva a pessoa ao erro. Você tem aí objeto indireto. Só que o verbo desobedecer aceita o lhe. O verbo assistir no sentido de presenciar, não. Não aceita o lhe. Apesar de ser aí objeto indireto. Vejamos a opção C de casa. Desobedeceu, errou, está errado aí. Esse u aí, desobedeceu. Esse u você não emprega para objeto indireto, só para objeto direto. E o verbo aí é transitivo indireto. Então aí o erro. E assistiu, também errado aí. Vejamos a opção D de dado. Desobedeceu, o mesmo erro. E assistiu-lhe, errado também. O verbo assistir, mesmo que seja transitivo indireto, exija um objeto indireto, ele não aceita o lhe. Vejamos a opção E. Desobedeceu, errado também. E assistiu a ele está correto. Agora o outro está errado. Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção A. A opção A. Mais um vídeo e muito obrigado.